Calorosas saudações, e se me dissessem há uns anos que eu iria estar num canal de análise política a analisar a Diana Chaves, eu provavelmente não acreditaria. Mas se há coisa que eu acredito é que vocês podem meter like neste vídeo, é verdade, sim senhor, meus amigos, portanto aproveitem e na vossa própria crença pessoal metam gosto e subscrevam o canal, aqui o segundo, para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro que podem utilizar o código Sousa10 na Prozis, no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passou? Basicamente, no programa da Diana Chaves, peço desculpa, não sei o nome, Casa Feliz, será? Enfim, ela e um jornalista, creio que se chama Luís Maia, alertaram em mais ou menos tom de reportagem para aquilo que é o aumento da criminalidade violenta e não só em Portugal, e os dados são alarmantes, literalmente. Vamos ouvir. Luís, conta-nos tudo aquilo que sabes. Os números são preocupantes ou não? Em alguns segmentos, bom dia Diana, em alguns segmentos podem ser considerados preocupantes. Nós estamos com um nível de criminalidade mais alto dos últimos 10 anos. Estamos a falar de 371.995 participações de crime em 2023. Fazendo as contas, são mais de 1000 participações de crime por dia em Portugal. É um aumento de 8,2%. E atenção, só um pormenor. Isto é a primeira coisa que é grave, não é? Mais de 1000 participações de crime por dia. E isto são relativamente aos dados. Reparem que 2024 ainda não acabou. Portanto, estes dados eu não sei se são de 2023 ou 2022. Ou seja, toda aquela sensação de insegurança que as pessoas agora têm, todos aqueles acontecimentos, nomeadamente no Porto, em Lisboa, em Faro, onde as situações na rua estão um pouco mais tensas, estão a acontecer agora. O que levanta uma questão. Estas ocorrências estão a acontecer relativamente aos últimos tempos. Agora, na análise estatística que será feita daqui a 1 ano ou 2 anos relativamente aos dados de 2024, imaginem como é que estatisticamente a criminalidade não estará. Será ainda pior. Destes crimes, a criminalidade violenta desperta aqui a atenção, porque estamos a falar de 14.022 participações, uma subida de 5,6%. Esta criminalidade violenta enquadra uma série de crimes. Por exemplo, rapto, sequestro e tomada de reféns. 305 ocorrências, mais 22% do que no ano passado. A resistência e coação sobre funcionário, um aumento de 13,2%. Neste crime de resistência e coação sobre funcionário enquadram-se, por exemplo, as agressões a elementos de forças da segurança. O crime de extorsão, um aumento de 25,8%. Estamos a falar de 1.488 ocorrências. Se olharmos, por exemplo, para este crime de extorsão, podemos enquadrar alguns crimes cometidos, por exemplo, por máfias ou grupos parecidos que acabam por cobrar pela proteção de comerciantes, por exemplo. Eu não sei se lembram, só aqui para contextualizar esta questão das máfias, há 2 ou 3 dias atrás, se calhar mais, já não me recordo propriamente, mas eu até lancei vídeo sobre isso no canal, sobre a infiltração da máfia brasileira em Portugal. E honestamente não é só a máfia brasileira. Se considerarmos máfia, grupos praticantes do terror, já são vários. Por exemplo, o primeiro comando da capital já está instalado em Portugal. O grupo do Comando Vermelho também já está instalado em capital. Para quem não sabe, são os 2 maiores grupos de índole criminal da América do Sul ou da América Latina, enfim, o que quiserem nomenclar. Os Tigres do Calistão, grupo praticante do terror dessa mesma região, já está instalado em Portugal e nós já fomos notificados pelo governo da Índia pelas práticas maliciosas que esses grupos fazem. Já para não falar, eu por acaso não tenho a certeza se vai aqui ser mencionado ou não, mas todas as redes de tráfico humano que já coexistem com o território português. Aliás, eu não tenho aqui os dados em concreto, mas se pesquisarem sobre isso encontrarão o valor. Eu não sei se foi à volta de 7 milhões ou mais, em que, do que se conhece, as redes de tráfico humano lucraram em Portugal. Portanto, eu não quero dizer que isto é verdade, ok? Portanto, eu peço-vos que verifiquem o dado, porque há notícias sobre isso, sobre a questão das redes de tráfico humano permanecerem em Portugal, nomeadamente na zona do Alentejo, onde, curiosamente, também há mais imigração ilegal e aí todas as partes são prejudicadas, residentes, imigrantes. O único que não é prejudicado são as redes de tráfico humano. Não sei se aqui é mencionado ou não, já não me recordo. Mas, enfim, vamos continuar a ouvir. Dignadamente, muitos deles vindos até do exterior, ou seja, cobram para não agredirem, para não fazerem mal a estas pessoas. Há menos homicídios, olhando para o reverso da moeda, houve 90 homicídios em Portugal, tinha havido 97 no ano anterior, há menos roubos a residências, mas, por exemplo, se olharmos para a criminalidade grupal e para a delinquência juvenil, há um aumento muito significativo, um aumento de 14,6% da criminalidade grupal, já no ano passado tinha subido quase 20%, portanto é um aumento muito significativo nos últimos 2 anos, e delinquência juvenil um aumento de 8,7%. Isto
Para não falar já dos inquéritos tutelares educativos, são 8.494 inquéritos tutelares educativos abertos em Portugal no ano passado, que enquadram jovens com menos de 16 anos, que não podem, por exemplo, ser presos. Mas... Isto refere aqui, para meu ver, há aqui dois grandes problemas. O primeiro, uma falta de poder de autoridade por parte das instituições que deveriam ter essa autoridade, nomeadamente as forças de segurança. Eu não quero um Estado autoritário, eu não gosto disso, mas eu quero um Estado em que as forças de segurança tenham capacidade de agir e que não sofram represálias sobre isso. Eu quero que as pessoas andem tranquilas na rua, sem medo do que é que a polícia pode fazer. Mas isso são as pessoas que não cometem crimes. Agora, um criminoso, eu não quero que ele ande na rua sem medo daquilo que a polícia pode fazer. Aí sim o criminoso tem que ter medo. E neste momento o que acontece em Portugal é que as forças de segurança, por lei, têm muitas limitações na sua ação física e conjuntural, na ação em concreta no momento do assalto, do roubo, da violência em si. Há limitações. E por isso é que muitas das vezes, quando as pessoas veem aqueles vídeos a circular na internet, dizem, mas porque é que a polícia não fez mais? Porque literalmente não podem, e se fizerem, muitas das vezes, até sofrem consequências judiciais. E consequências judiciais não é apenas... Bom, sofrem, vamos imaginar, uma despromoção no trabalho, que por si só já era mau, mas em muitos dos casos o que acontece é que esses mesmos polícias, que já não ganham assim por aí além, porque os polícias são mal pagos em Portugal, vão ao tribunal e muitas das vezes vão ter que pagar coimas e multas àqueles que inicialmente eram agressores. Isso já aconteceu. Aliás, eu estou a fazer este vídeo e isto chega a milhares de pessoas, felizmente eu agradeço o vosso apoio, não vai ser nada difícil este vídeo chegar a alguém que trabalha nas forças de segurança, que já tenha agido por bem para proteger alguém, tenha batido no criminoso ou afins, e tenha ido a tribunal e paga uma multa por danos ao criminoso. Não é difícil. Garanto-vos. Garanto-vos. E isto vai chegar a alguém, é verdade, e só não vai haver mais pessoas a falar porque têm medo das represálias profissionais que podem ter. E infelizmente, e não deveriam tê-las. A realidade é essa. É triste. E o segundo problema que me parece... Além da falta de autoridade que as forças de segurança têm, o segundo problema é uma não aceitação de uma análise que eu acho que tem que ser feita, que é ao nível da imigração. Ou seja, com isto eu não estou a dizer que toda a imigração é má, isso não é verdade, não é? Mas, a partir do momento em que a imigração não está regulada e estamos a deixar entrar muita gente que não está documentada, se essas pessoas não estão documentadas, eu não consigo compreender se elas têm registro criminal, se cometeram crimes no passado, se mataram alguém, quem é que essas pessoas são, que ligações a determinados grupos é que têm, de que Estado é que pertencem, porque depois eu não posso contactar a embaixada desse mesmo Estado para perceber se há notificações de crime perigoso ou violento relativamente a essa pessoa. E aliás, aqui os Estados estrangeiros deveriam corroborar uns com os outros. E portanto parecem-me as duas matérias onde existem mais problemas neste aspecto. Acho que é ridiculamente preocupante e a situação não vai melhorar. Não vai. As que cometem delitos, violência doméstica, 30.461 participações, são mais de 83 participações por dia em Portugal. Tráfico de pessoas aumentou 68%. Auxílio à imigração ilegal aumentou 298%. A criminalidade económico-financeira também aumentou. Estamos a falar de crimes de corrupção, por exemplo. Reparem que, só aqui à parte, nós depois ouvimos aqui a violência doméstica, ouvimos o tráfico humano, a imigração ilegal, e depois passamos para a corrupção, e até já nem parece tão mau. E a verdade é que não é? Portanto, um crime económico, apesar de ser um crime, não é? Nunca é tão mau como crimes violentos, ou crimes de índole de tráfico humano, seja o que for, não é? Portanto, vemos aqui, por exemplo, corrupção só por quase 30%, o que é ridículo. O grupo da Aliança dos Verdes da União Europeia fez um estudo na altura, em 2018, tem algumas limitações esse estudo, mas enfim, fez um estudo sobre a corrupção em Portugal e chegou-se à conclusão, enfim, eu refiro que esse estudo não é assim tão plausível quanto isso, mas é o dado mais próximo que se tem cientificamente falando, em que a corrupção custava 18 mil milhões de euros, à volta disso, mais ou menos em Portugal. Portanto, se compararmos este dado de 2023 e fizermos, vamos imaginar que o dado era de 2022, esses 18 mil milhões, e não de 2018, vamos assumir isso, ok? Não é assim tanto tempo de diferença. Se aumentou 30% de 18 mil milhões significa que estamos a falar de um aumento de 6 mil milhões de euros para a corrupção. À volta disso, mais coisa, menos coisa. Portanto, se o dado de 2018 se mantiver em 2022, significará que a corrupção estará à volta dos 24 mil milhões de euros neste momento em Portugal, que, para terem noção, é quase 10% do PIB português. Quase 10% do PIB português.
É imenso. De toda a atividade económica em Portugal, 10% à volta disso é corrupção. Isto uma conta feita por alto, eu não sei o dado em concreto desta notícia. Atenção, estou só a fazer uma estimativa matemática. Prevaricação de titular de cargo político, mais 138%. Ora, corrupção ativa no setor privado, mais 60%. Estes crimes, estamos a falar de inquéritos abertos, aumentaram, porque há muitos crimes que tipificam esta criminalidade económica ou financeira, aumentaram de uma maneira geral 28%. Houve também mais apreensões de haxixe e de cocaína, são crimes ligados ao tráfico e ao consumo de estupefacientes. E, por fim, temos a criminalidade informática. Atenção, só aqui um pormenor. O consumo de haxixe não é propriamente, nem de cocaína, dependendo das quantidades, não é propriamente um crime. Em Portugal, porque o consumo é descriminalizado, o tráfico efetivamente é criminalizado e, portanto, creio que é mais nesse âmbito ou então em consumidores que talvez tenham quantidades muito grandes e que aí se suspeita efetivamente de tráfico, não é? Portanto, só este pormenor acho que era importante. Subiu também 13,2%. Recordamos, em Portugal, em 2023, houve 371.995 participações de crime, mais de 1.000 participações de crime por dia. Pá, é imenso. É imenso. É imenso. E a questão é que, reparem, a maior parte deste crime, não é? Portanto, os maiores aumentos, eu já não sei se foi em tráfico humano, não é? Ele refere ali, eu acho que é o tráfico humano. Voltem para trás no vídeo, mas eu tenho quase a certeza, posso estar equivocado, mas o tráfico humano, enfim, das coisas mais graves aqui, o crime violento, não é? Portanto, o tráfico humano, os assaltos, etc., o tráfico humano aumentava 68%, mesmo os crimes de não conduta violenta, como é o caso da corrupção, aumenta 30%. O que é que isto me parece? É que há um conluio, e nós sabemos que os crimes de corrupção estão mais ligados à classe política, a realidade é essa. Portanto, o que eu vejo é que do lado das massas, aumenta o tipo de crime que maioritariamente lhe está conectado, estatisticamente falando, neste caso o crime violento, não é? E às elites aumenta também o crime que quantitativamente também mais lhe está associado, que é o crime de corrupção. Ou seja, parece-me que há um desequilíbrio total no país, quer por parte das massas, quer por parte das elites, em não resolver o problema. Parece, não estou a dizer que são todas as elites ou todas as massas, estou só, enfim, tentar simplificar aqui a visão disto tudo que apareceu. Portanto, parece-me que como é que eu posso assumir que a elite política quer resolver o problema quando é também alguma elite política ou económica e social e cultural que faz parte desse mesmo problema de índole criminal. Não violento, é certo, mas de índole criminal também. Parece-me particularmente preocupante. Acho que a situação vai mais fundo do que isto. Volto a frisar que alguns destes dados são referentes a 2023 e, portanto, toda aquela situação que nós estamos a ver agora, houve aqueles acontecimentos no Porto, houve em Lisboa, em Faro, etc., em outras zonas do país onde há conflitos neste momento de índole violenta grave, que estão a acontecer agora ainda não foram registados estatisticamente. Isto é relativamente ao ano passado de 2022. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a ver agora, apenas a olho nu, enquanto observadores participantes, estatisticamente falando, só aparece daqui a um ano ou dois. Em 2025 ou em 2026. E aí significará que os dados estarão ainda mais elevados do que aqueles que nós acabámos de ouvir aqui neste vídeo. Eu estou a ver isto muito mal parado. Eu não quero entrar aqui num dramatismo, mas não me parece que a situação vá melhorar. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, estou curioso para ouvir. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam também o canal para chegarmos aos 50.000 subscritores. E podem utilizar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.